Um país mais conservador, com o avanço dos partidos de centro e de direita. O resultado das eleições municipais também aponta uma tendência para 2026. Pois é, o analista político Antônio Lavareda explica essa e outras questões sobre o Brasil que saiu das urnas neste domingo. É um Brasil que mostra sua cara mais à direita, mais conservadora, ainda do que nas últimas eleições, do que 2020, por esses partidos que vão do centro até a direita, o extremo do espectro ideológico, que cresceram expressivamente, e as eleições municipais traduzem isso em larga medida. Elas não falam muito sobre governo federal. Em geral, supõe-se que as eleições intermediárias, mundo afora, elas expressem algo da população, um recado da população sobre o governo federal. Mas por que isso não vale para o Brasil de hoje? Porque a coligação, Aldo, com a qual o presidente Lula governa o país, é resultado de uma coordenação de partidos de esquerda, de centro e de direita. Então, do ponto de vista do governo, vários dos partidos que o compõem foram exitosos nessas eleições. Já falando na situação de São Paulo, essa disputa até o último voto aponta para uma nova configuração, principalmente na direita, né? Esse resultado da eleição, nós já vimos que ele beneficia do ponto de vista da macropolítica, ele beneficia o governador Tarcísio bastante, né? Abre-se a possibilidade que poderá vir a ocorrer, lembrando que São Paulo já teve 6 eleições em segundo turno, em apenas uma delas houve uma inversão de posições entre o primeiro e o segundo colocado. Isso se deu em 2012, quando Fernando Haddad, que havia passado em segundo, ocupou a primeira posição e venceu a eleição no segundo turno. Também por uma diferença muito estreita, a diferença foi, em números redondos, foi de 1 ponto percentual aquela eleição. Não teve o que tivemos agora, que é um terceiro colocado também, praticamente empatado na terceira posição. Isso é inédito em São Paulo. Então, na capital paulistana, nós vamos ter um segundo turno bastante acirrado, que, obviamente, de um lado, abre espaço para o relançamento de uma grande frente, tal como a que Lula encabeçou no segundo turno, e, de outro lado, uma frente conservadora com todos os partidos de direita, e aí já pode se esboçar, quem sabe, uma frente que venha a patrocinar uma candidatura presidencial pelo campo conservador em 2026, Aldo. Do ponto de vista do eleitorado, é possível dizer que, de alguma forma, aquela polarização mais extrema, mais radical, vai se dissolvendo em alguma medida, tendendo mais à direita, como você já disse? Olha, a polarização nacional a que você se refere, polarização que saiu das urnas em 2022, do segundo turno, com aquela diferença estreita, inferior a 2 pontos, e que continua a se manifestar hoje, quando nós vemos, por exemplo, a aprovação do presidente Lula versus a desaprovação. Essa diferença fica ali em torno de 4, 5 pontos, ou seja, mostrando uma certa resiliência dessa polarização. Ela não se mostrou a força determinante no primeiro turno dessas eleições municipais. Essas eleições, Aldo, elas foram caracterizadas segundo um padrão que se chama de eleições normais, oposto esse padrão ao de eleições críticas, que são aquelas eleições que se dão em tempos de conjuntura econômica difícil, crise econômica, mais crise político, social, ou como nós tivemos, Lava Jato, atravessando o ciclo eleitoral 2016-2018. Pois bem, eleições normais, elas se dão em torno do incumbente, ou seja, em torno da avaliação do prefeito. Então, você veja o resultado da eleição de ontem. Onde os prefeitos estavam bem, tinham boa avaliação, isso vale para Salvador, vale para Recife, vale para Maceió, vale para Boa Vista, vale para
Macapá, vale para Rio Branco, vale para diversas capitais. Não houve espaço para que a polarização nacional se intrometesse, por assim dizer, na disputa local. Para terminar, Lavareda, as forças políticas obviamente estão olhando para 2026 com esse fortalecimento da base, da presença nas prefeituras. Como é que você avalia esse cenário que pode influenciar, até onde ele pode influenciar a eleição de 2026? Eleições municipais, eleições para prefeitos, eleição para vereadores, são barômetros ideológicos que ajudam a delinear, e nós temos capacidade de antecipar o que deverá ocorrer, sobretudo nas eleições congressuais, nas eleições parlamentares, 2 anos depois, ou seja, em 2026. E desde ontem já será levado em consideração, quer pelo Palácio do Planalto, planejando, pensando numa reforma ministerial, que partidos conservadores que integram a base do governo deverão ter mais peso no ministério, deverão ser contemplados de uma forma ou de outra. Isso de certa forma, influenciará até a escolha do presidente da Câmara, do novo presidente da Câmara e do presidente do Senado em fevereiro. Não é que vai ser decisivo, mas isso é levado em conta, será levado em conta no cálculo dos atores, dos principais atores que equacionam essas eleições congressuais.